Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual dessa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Nesse mês de junho, as nossas palestras têm o tema central a serviço do Cristo. Na oportunidade de hoje, quem estará conosco é a nossa companheira Cibele Guimarães, que também é tarefeira do CEIR. Ela falará para nós sobre escravos do pecado. É o título do capítulo 13 do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Mas antes de passarmos a palavra para Cibele, faremos a nossa página inicial e a nossa prece de harmonização. A página de hoje está no livro Páginas de Fé, ditado por espíritos diversos, psicografia de Chico Xavier. No seu capítulo 1, que se intitula Palavras de Irmã, é uma mensagem trazida por Maria Dolores. E ela nos diz: Deus te abençoe o pão, a quem te bate a porta a suplicar-te auxílio, alma querida e boa. Tristes irmãos na dor que os atordoa, impondo-lhes angústia a vida semi-morta. Deus te abençoe a roupa, de que se recorta, mas roupa em que a nudez se galhardoa, serviço em que te vais, de pessoa a pessoa, dando brilho mais belo à fé que te conforta. Deus te abençoe a paz, mantendo a segurança com que pregas o amor e espalhas a esperança, para que a tentação do mal não te abordoe. Por todo o imenso bem que fazes ante a vida, por tudo o que constróis, tanta vez esquecida, Deus te guarde, alma irmã, Deus te inspire e abençoe. Maria Dolores. Vamos orar. Mestre amado, querido amigo, companheiro de todas as horas, a toda essa espiritualidade incansável que nos consola, nos inspira e nos intui, que possamos, todos nesse momento, congregar num uníssono e rogar a Ti, Senhor, a serenidade e a espiritualidade amiga, a serenidade e a tranquilidade necessária para que possamos adentrar cada lar, cada coração, com as palavras que serão trazidas pela nossa irmã Cibele. Que ela possa tocar os corações aqui congregados e que possamos, Senhor, contar sempre e de forma incansável com a sua proteção, com o seu amparo, com a sua luz. Fica conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa querida amiga Cibele Guimarães. Olá, amigos. Meu nome é Cibele Guimarães, sou uma colaboradora da Casa da Irmã Rosa e é muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube para podermos conversar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos dá força para entendermos aquilo que estamos passando. O tema do mês de junho, como já foi dito, é a serviço do Cristo. E só esse tema central, já nos dá o que pensar. Será que estamos a serviço do Cristo? O que será estar a serviço do Cristo? Mas o tema de hoje, o tema específico de hoje, é escravo do pecado. Até uma expressão
não muito comum da gente ouvir, escravo do pecado. E esse também é o título do livro de Rodolfo Caligares, chamado Páginas do Espiritismo Cristão. E essa passagem é uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de João, mas que a gente normalmente não se dá, não presta atenção nesse pedacinho. Tem um outro pedacinho que nós já vamos ver dessa passagem, que a gente, logo quando fala, a gente lembra. Só um pequeno esclarecimento antes da gente entrar no tema, né, propriamente dito. O Evangelho de João é tido como um dos evangelhos, né, mais espiritualizados. Segundo os críticos, né, ele é o evangelho mais espiritualizado. Ele foi escrito depois que os 3 evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas já tinham sido escritos. E dizem, né, também os críticos que João vai abordar, então, já que a história de Jesus já tinha sido contada, João vai abordar temas para completar essa história. Vamos então à passagem que dá título, né, ao nosso tema de hoje. Ela está, então, como a gente falou, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 a 34. Vou botar aqui para a gente poder acompanhar juntos. Então, dizia Jesus, então aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase a gente lembra logo, né? A gente até repete muito essa frase. Conhecereis a verdade vos libertará. Continuando então. Responderam-lhe, somos da descendência de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, amém, amém, ou em verdade, vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí, no versículo 34, está esse pedaço que dá título à nossa história, à nossa conversa de hoje. Escravo do pecado. Mas aí eu vou trazer para vocês, antes, né? Eu vou trazer para vocês uma outra tradução. Essa tradução que a gente leu aqui está no Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra. Mas Pastorino, na Sabedoria do Evangelho, ele vai trazer 2 palavras que ele vai traduzir de uma maneira diferente, que eu achei muito interessante. Então, Rodolfo Pastorino, né, na Sabedoria do Evangelho, ele vai dizer dessa maneira, traduzir dessa maneira os versículos 31 e 32. Disse então Jesus aos judeus que nele tinham crido, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos. E no seguinte ele fala, e tereis a gnose da verdade, e a verdade vos libertará. Então, Pastorino traduz logos, né, que é a palavra original do grego, por ensino e não por palavra. Porque ele considera que palavra seria uma expressão pobre, uma expressão não tão precisa, fraca, para traduzir a ideia. Então ele prefere aqueles que permanecerem no meu ensino. E ao invés de traduzir conhecereis a verdade, ele traduz como a gnose, tereis a gnose da verdade. E o que é gnose? Ele diz que a gnose vai ser um termo mais preciso também nesse caso. Ele fala o seguinte, que em lugar de conhecereis, que dá a ideia da simples informação intelectual externa, que não é suficiente para produzir o resultado prometido, então ele prefere a expressão técnica, tereis a gnose. Porque a gnose é um conhecimento mais profundo, experimental, no sentido de experienciar, de vivenciar, que é vivido pela criatura. Então é esse conhecimento que só a vivência de um ensino vai trazer. Só aí é possível a gente ter a libertação. E aí a gente vai conversar então um pouquinho mais para a gente entender
essa maneira que Pastorino nos traz. Então nós vamos falar sobre para que Jesus estava falando. Não é? Ele fala que aqueles serão seus discípulos. O que é ser discípulo? O que Jesus nos promete? Qual é o ensino de Jesus? A gente vai relembrar qual é o ensino de Jesus. Escravo do pecado, o que quer dizer exatamente escravo do pecado? E que liberdade é essa que Jesus promete? E aí a gente vai pegar então esse pedaço em que Jesus diz assim, né? Voltando aqui ao Evangelho de João. Dizia João, então, aos judeus que haviam crido nele. Então, com quem Jesus está falando? Com os judeus que acreditavam nele. Com aqueles que tinham simpatia, que estavam, de alguma forma, seguindo os seus ensinos. Ou não seguindo ainda os seus ensinos, mas indo atrás desses conhecimentos. E aí o que Jesus fala para esses judeus, né, para aqueles que estavam ali o seguindo? Se vós permanecerdes na minha palavra, no meu ensino, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí qual é a diferença então de discípulo e de aluno? Como nós nos consideramos? Discípulos ou alunos de Jesus? Porque o aluno é aquele que vai à escola, é aquele que aprende, que até sabe a matéria, né? Sabe o ensino, passa para os outros, é capaz de passar para os outros. Mas será que ele vivencia o ensino? Já o discípulo é aquele que conhece profundamente. É aquele que vivencia o ensino que o mestre traz. Em que ponto nós estamos? Bom para a gente pensar. Não é para a gente refletir sobre isso. Claro, e vamos falar isso mais de uma vez, claro que não vamos passar da posição de aluno para a posição de discípulo de uma hora para outra. Não vamos vivenciar tudo aquilo que Jesus nos trouxe, passar a vivenciar de uma hora para outra. Porque conhecer intelectualmente nós já conhecemos. Aliás, nós conhecemos muitas coisas intelectualmente. Nós sabemos, por exemplo, que certos comportamentos, digamos, até em termos assim bem materiais, né, que certas comidas não nos fazem bem, que certos hábitos não nos fazem bem. Nós conhecemos, nós sabemos, nós falamos até para os outros, damos até conselhos. Mas será que nós já vivenciamos esse conhecimento? E quantas coisas que Jesus nos passou, que a doutrina espírita também vem clarear, que nós já sabemos, decor, como a gente diz, decor e salteado, mas a gente ainda não pratica. Vamos começar a pensar sobre isso, para a gente poder então entender que nível de conhecimento a gente está falando que nos vai libertar. Né? E vai nos libertar do quê? Eu lembro de uma passagem que, eu lembro da história, mas não lembro em que livro que ela se encontra, de um palestrante espírita, né? Um palestrante e uma pessoa da assistência. Esse palestrante falava, dava palestras, né, lindas, maravilhosas, inspiradoras, e tinha uma pessoa que ficava escutando. Todas as vezes ia lá, assistia, não falava nada, entrava, escutava, saía. E aí esses dois vêm a desencarnar e se encontram então no mundo espiritual. Aquele que assistia estava numa condição melhor do que o palestrante. E o palestrante não entende como ele que sabia tanto, ele estava numa condição não tão boa em relação àquele que assistia. E aí ele é explicado que aquele que assistia, ele praticava tudo o que ele ouvia. E esse é o conhecimento que vai nos libertar. Ele praticar aquilo que a gente escuta, que sabe que é bom, os ensinos de Jesus. E quais são os ensinos de Jesus? Podemos resumir? Até podemos, né? Pretensão a nossa, mas Jesus mesmo fala, né?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se encontram toda a lei e os profetas. Então, é isso que Jesus vem nos trazer, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque não dá para amar a Deus sem amar ao próximo. E para amar ao próximo, eu tenho que me amar também. E me amar passa por uma série de etapas em que eu vou evoluindo, em que eu vou aprendendo que vários dos meus comportamentos não traduzem o meu amor por mim. E aí são coisas que a gente precisa ir modificando para que a gente tenha essa liberdade. Mas não é a liberdade do corpo físico, não é a liberdade de ser ou não ser escravo em termos físicos. Assim como aqueles outros judeus mais ortodoxos, que não entenderam o que Jesus falou e falaram, mas somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, como fala não sereis livres? Jesus não estava falando de ser livres em termos da liberdade do corpo, né? Jesus falava da liberdade do espírito, que é um passo mais profundo, porque até poderemos ser cativos no corpo, né? Paulo de Tarso muitas vezes foi preso, mas ele não era escravo, ele não se sentia preso, porque o seu espírito estava livre, porque ele já tinha conquistado esse nível de conhecimento de praticar os ensinamentos de Jesus, ao ponto dele certa feita dizer que não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Olha a profundidade que ele conseguiu chegar, e tantos outros. E aí a gente lembra aqui, traz Rodolfo Caligares nesse trecho. Ele fala, nesse capítulo, ele fala uma coisa interessante, que a gente espera, muitas vezes, que o conhecer a verdade, que essa liberdade, essa salvação, ela se dá simplesmente pelo fato de conhecer, né? Que ele até fala o seguinte aqui, como se o sangue generoso do justo tivesse o poder de lavar todos os pecados do crente. E a gente sabe que não é assim. A gente aprende com a doutrina que não é assim. Inclusive, Jesus não promete, não acena para aqueles que o estavam seguindo, não acena com nenhum privilégio, quando ele fala permanecer no meu ensino. Ele, na verdade, é um convite para que aqueles de nós imitássemos a sua vida de serviço em favor dos semelhantes. E os ensinos de Jesus, eles estão calcados no amor a Deus, no amor ao próximo, como a gente já falou. Essa é a mais pura expressão da verdade. Então é essa verdade que a gente tem que alcançar. E aí a gente lembra, lá no no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, no item 5, que o Espírito da Verdade, Jesus, vem nos relembrar isso. E ele fala diretamente conosco e fala assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E quando o Espírito da Verdade fala aqui do instruir-vos, não é meramente intelectual. É um instruir, é o conhecer a verdade num nível bem mais profundo. E ele continua que no cristianismo encontram-se todas as verdades, mas são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, muitas vezes a gente deturpa a mensagem, né, ao longo dos séculos, a gente deturpa a mensagem de Jesus ao nosso bel prazer. Né? Então, é mais fácil simplesmente eu dizer que eu acredito em Jesus e aí eu serei salvo, que eu sigo a doutrina espírita, que eu vou à casa espírita e aí está tudo certo, eu vou alcançar essa liberdade, do que realmente a gente empreender esforços
para realizar a nossa reforma íntima. Que isso é o permanecer nos ensinos de Jesus e sermos discípulos dele. E aí a gente continua lembrando que tudo isso, quando a gente fala, parece uma coisa tão difícil, né? Seguir os exemplos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Nós aqui espíritos de terceira ordem, lá embaixo, e Jesus um espírito puro. É difícil, sim, é difícil a gente chegar lá, né, nessa categoria crística, né, na categoria em que Jesus se encontra de espírito puro. Mas não é possível, porque nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas que estamos destinados a sermos anjos. Vamos galgando as etapas da evolução espiritual até sermos espíritos puros. Mas não podemos adiar muito, não é? Já adiamos bastante essa nossa subida. Ainda que ela seja, que a natureza não dê saltos, e ela não dá, é um processo, mas nós temos que andar. E aí a gente traz de novo o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele fala dos bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E se a gente olhar para trás, a gente já tem alguma transformação moral. Muitas vezes a gente se cobra demais, achando que a gente não mudou nada. Vamos nos analisar. Para isso a gente precisa se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer. Para a gente se olhar e dizer, não, eu já mudei aqui. Já avancei um pouco, já conheci um pouquinho dessa verdade. E nesse pedaço, Kardec continua dizendo, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, quando a gente não se acomoda, porque a gente vai se pegar dando asas ainda às nossas más inclinações, mas quando a gente se dá conta e procura corrigir, nós estamos sendo os discípulos de Jesus. Nós estamos permanecendo nos seus ensinos, ainda que em doses menores do que a gente gostaria, mas estamos sim, para que a gente não se sinta como se a gente não estivesse caminhando. Então, depois, né, de Jesus falar, e conhecereis a verdade vos libertará, como que continua o trecho de João? Respondeu-lhe Jesus, né? Passa um trecho em que aqueles judeus mais ortodoxos vão inquirir Jesus, falando que eles não são escravos porque são filhos de Abraão. Jesus fala-lhe da seguinte maneira: respondeu-lhe Jesus, amém, amém, ou, em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o que isso quer dizer? O que significa ser escravos do pecado? E aí a gente volta lá na página de Rodolfo Caligares, em que ele fala que os ensinos de Jesus estão calcados no amor a Deus e ao próximo, e esses são a mais pura expressão da verdade, mas ele completa da seguinte maneira: conhecê-los, né, os ensinos de Jesus, e exercitá-los, significa, pois, libertar-se da ignorância, da superstição, do egoísmo, que geram o sofrimento. Então, quando a gente permanece ali nessa ignorância, na ignorância de não querer nos instruir, né, de não querer modificar, né, porque muitas vezes a gente está ali arraigado nos nossos defeitos e a gente não quer se modificar. Nas superstições de achar que o outro pode fazer por mim, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente sabe que o orgulho e o egoísmo são os entraves do nosso progresso.
Nós somos escravos do pecado, sim, porque a gente não quer se modificar. E a gente precisa perceber isso, que ser escravo dessas atitudes, desses sentimentos, geram sofrimento. E quando a gente consegue se libertar disso, Rodolfo Caligares nos fala que a gente ganha aquele estado de alegria e de paz interior que caracteriza o reino dos céus. Aí nós seremos livres. Mas explorando um pouco mais o que é ser escravos do pecado, que outras escravidões nós ainda temos? Rodolfo Caligares também vai trazer, já a gente vai falar dessas escravidões, mas ele vai trazer que essa questão da gente estar preso, ser escravo do pecado, o que Jesus queria dizer ali? Jesus estava trazendo também a lei de causa e efeito. Porque quando a gente está lá preso ao nosso egoísmo, preso à ignorância, preso ao orgulho, nós vamos cometendo atos que terão consequência. Nós vamos fazendo escolhas que terão consequências, é a lei de causa e efeito. E nós seremos responsáveis por esses atos que nós praticamos. E vamos ter que expiá-los. E aí nós estamos sendo escravos do pecado, se a gente continua nesse círculo vicioso, né, em que a gente repete o mesmo erro. Então nós estamos num momento em que a gente estamos vivendo um momento que nos conclama, né, esse momento de pandemia, que nos conclama a nos modificarmos, a pensar em por que está acontecendo tudo isso. Não é castigo de Deus, é lei de causa e efeito. E o que eu tenho feito para contribuir para esse estado geral, né? Porque a gente sabe que tem um trecho que fala, né, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, se eu quero que o mundo se modifique, eu vou ser essa mudança. Então, se hoje, enquanto planeta, estamos vivendo essa situação, não é culpa do outro, não é responsabilidade do outro, é de cada um de nós. E eu não posso ficar querendo que o outro se modifique, botando a responsabilidade no outro, quando a responsabilidade é minha também. Então vamos deixar de olhar tanto para o outro, para olhar para nós mesmos. O que eu posso modificar? Qual é o ensino de Jesus que nesse momento, né, eu preciso mais me ater para que eu dê novo rumo a esse meu crescimento espiritual. E aí nós somos escravos do nosso temperamento. Aquele temperamento que se inflama, que não leva desaforo para casa, naquele temperamento irritadiço, naquele temperamento ciumento, naquele temperamento possessivo. Estamos sendo escravos desses temperamentos. E tem consequências. Somos escravos também do medo. Existe um medo que é um medo natural e que faz parte do instinto de preservação, mas existe um medo excessivo, né? A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de mudança, a gente tem medo de amar, a gente tem medo de se abrir para as pessoas. A gente tem que ter certa cautela, mas não podemos ser escravos do medo. E muitas vezes a gente é escravo também das ilusões. Quantas ilusões a gente cria? E aí a gente cria aquele castelo de ilusões, e quando aquele castelo se desmorona, a gente desmorona junto. Então nós precisamos refletir nas nossas vidas, como nós estamos levando a nossa vida. E aí a gente vai lembrar
de Sócrates. Sócrates, ele propõe uma mudança radical lá na época dele, né? Naquela época, os filósofos, eles estavam interessados em entender, em debater sobre a origem do universo, as transformações do universo, né? Todas as coisas que haviam no universo. E Sócrates vem com uma proposta radical, que os homens investigassem a si mesmos, porque a verdadeira descoberta estava no interior da alma humana e não fora dela. Por isso que Sócrates, não é considerado um dos precursores do cristianismo e, por conseguinte, do espiritismo, porque Sócrates já trazia essa questão da gente olhar para dentro de nós. É o que Jesus também nos traz. Então, olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos mexer. Mas sem o desespero de achar que não estamos conseguindo. Todos nós conseguiremos. E aí a gente traz Emmanuel. Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo Na Luz da Verdade. Emmanuel fala o seguinte: rememoremos as palavras do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Nós precisamos, como a gente já falou, buscar esse conhecimento da verdade, buscar nos conhecermos, para que possamos chegar no ponto em que poderemos seguir ao pé da letra os ensinos de Jesus. O ensino que Jesus reforça também, que João traz, ou melhor dizendo, que João traz, reforçando o que já tinha sido dito nos outros evangelhos. João vai trazer no capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus dizendo assim: um novo mandamento dou a vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E vejam quantas vezes é repetido o amar-nos uns aos outros. E aí a gente se recorda, me recordo de Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarna, ele já havia feito tanto, pelos seus semelhantes, e mesmo assim ele não achava que não tinha feito tanto assim. E ele recebe da Mãe Santíssima de Maria, através de Celina, a oportunidade de escolher onde ele gostaria de reencarnar, onde que ele gostaria de renascer, mostrando que ele já havia alcançado um nível que ele não precisava mais reencarnar no mundo de provas e expiações, a Terra. Mas por seguir esse ensinamento de Jesus, esse mandamento de Jesus, de amar aos outros como Jesus nos amou, ele pede a Maria Santíssima que ficasse na Terra, para que ele pudesse, não reencarnar, mas que ele pudesse velar por nós aqui na Terra. Que enquanto tivesse irmãos sofrendo, que ele gostaria de nos auxiliar. Então, nós também chegaremos nesse nível de conhecer a verdade. Agradeço, queridos amigos, por terem me ouvido até aqui e lhes peço que nesse momento
possamos nos despedir com uma prece e convido-os a elevarem os seus pensamentos para que possamos conversar mais de perto com o nosso irmão mais velho, Jesus. Jesus amado, te agradecemos pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Mestre. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Terra. Mesmo que neste momento mais difícil em que a Terra se encontra, te agradecemos por essa bendita oportunidade que nos faz olharmos para dentro de nós e olharmos ao nosso redor e buscarmos seguir essa tua regra de ouro, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sabendo, Mestre amado, que tu melhor do que ninguém já sabes como amar ao próximo, te pedimos que derrame sobre nossos lares as tuas energias, as tuas bênçãos, e que essas bênçãos possam também ser depositadas nas nossas águas, que se encontram no lar de cada um de nós, e que possam se espalhar por essa terra inteira, atingindo a cada canto, Senhor, e fortalecendo a nós, teus irmãos mais novos. Fique conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja.